capítulo de número 5. O tema da mensagem de hoje é: você é alvo do milagre. Bom, se foi meia dúzia de irmão que entendeu, amém. É para aqueles que entenderam. Você sabe, irmãos, eu pretendo falar durante a mensagem, mas em alguns momentos, enquanto estou trazendo a palavra, Deus me inspira para dar alguma palavra, e às vezes eu tenho a impressão de que é para alguém ser edificado, alguém específico. Mas mesmo assim, algumas das pessoas, às vezes, que são alvo do milagre, alvo da palavra, às vezes não estão dando valor, não estão valorizando. Nós vamos ver isso hoje. Então, se hoje o milagre do Senhor é na sua vida, fique atento. Não despreze o momento, não desperdice o momento, nem por conta do mensageiro, nem por qualquer outra coisa. Porque o mensageiro é só um mensageiro. Quando você faz uma encomenda e alguém vai lá, leva para você, ele só é aquele que vai entregar. Então, eu só estou aqui para entregar a palavra de Deus para a sua vida. Você é alvo do milagre. Já de meia dúzia passou por uma dúzia de irmão que entendeu. Não é pecado dizer amém, aleluia. Não é pecado dizer glória a Deus. Tá? João capítulo de número 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia! Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. O próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Jesus, indo para Jerusalém, foi participar de uma festa. E era a festa que todo judeu que se preza participava, deveria participar. E Jesus então vai àquele lugar, mas ele dá uma prioridade, ou ele prioritariamente olha para um dos locais aonde passava para
chegar à festa, e um desses locais é chamado Tanque de Betesda. Até hoje está lá esse tanque, não tem mais esta água como tinha à época, mas o tanque está lá como um memorial em Jerusalém. E esse tanque leva o nome Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Essa noite, a Pibo se transforma em casa de misericórdia. E o Senhor então vai àquele lugar. E chegando àquele lugar, havia muita gente. E das muitas pessoas que lá estavam, a Bíblia fala que haviam cegos, coxos, paralíticos, pessoas desenganadas pela medicina. Você sabe que a medicina é uma bênção, mas a medicina tem o seu limite. Quantas pessoas já precisaram da medicina e chegaram ao seu limite e a medicina não tinha mais resposta? E lá estavam muitas dessas pessoas desenganadas pela medicina da época, sem esperança alguma de uma sobrevida, sem esperança de uma vida. Cada um dos senhores que aqui estão, certamente tem esperança para amanhã, para a próxima semana, próximo mês. Estamos chegando ao final do ano, para o ano seguinte. Mas as pessoas que estavam nesse lugar, eles estavam lutando somente pelo próximo dia. Já não havia mais esperança. E lá Jesus vai. Jesus, de tantos lugares que poderia ir, ele foi àquele lugar. E quantos enfermos haviam lá? Lembra? Muitos. Alguém falou muitos. Isso. Haviam muitos. E quem Jesus olhou? Para uma pessoa. Alguém chamou a atenção do Senhor naquele momento. E o texto diz, versículo 5: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo-o esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? Irmãos, a igreja, amigos, creio que todos entenderam que esse tanque de Betesda era um lugar onde enfermos de todas as regiões vinham e ficavam aguardando o mover das águas. Só que esse mover das águas acontecia num momento sem aviso prévio. E esse homem, não sei se de nascença ou aconteceu algo na vida dele que o deixou debilitado, mas ele estava sem movimento algum, ou com paralisia, já havia 38 anos. E provavelmente, nesses 38 anos, ele viu muita gente ser curada. E isso nós imaginamos, porque uma pessoa aguardar 38 anos e permanecer, é porque ele sabia que havia um momento em que a casa de misericórdia vinha o anjo do Senhor, movia as águas e alguém, o primeiro que entrasse, seria curado. A dificuldade dele, ele não poderia se movimentar com a mesma agilidade de que uma outra pessoa que tinha outra enfermidade poderia se movimentar. Portanto, sempre alguém chegava primeiro. Você tem essa sensação às vezes? Alguém chegou primeiro. Era para ser a minha vez, eu estava aguardando, eu orei
tanto tempo, eu clamei por tanto tempo. E quando Jesus olha para aquele homem, dando-lhe oportunidade e perguntando a ele: queres ficar são? Alguém que está há 38 anos aguardando por essa resposta, o que diria? Como reagiria? Porém, agora tenta imaginar esse cenário, 38 anos aguardando, já sem esperança, já desanimado. Então, quando Jesus chega para ele perguntando se ele queria ficar são, uma resposta que penso que seria óbvia, mas Jesus provoca nele essa pergunta, ele deveria responder: claro que eu quero, é tudo que eu quero, é por isso que eu tenho estado aqui todo esse tempo, aguardando. Porém, a resposta que o homem deu foi, versículo 7, e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagine então esse homem como ele estava destruído por dentro, mas Jesus faz a ele uma pergunta, se ele queria ficar são, provocando naquele homem uma reação nele, que ele pensasse naquele momento, ou melhor, que ele reconhecesse naquele momento em que situação ele estava. Talvez alguns dos que aqui estão ainda não reconhecem a situação que se encontra, mas eu estou aqui para ajudá-los a entender que qualquer pessoa que não tenha tomado a sua decisão por Cristo, não tenha publicamente confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ser batizado nas águas, né? Como a palavra das Escrituras nos diz, tal pessoa encontra-se perdida. Mas se falar para uma pessoa: você está perdida, o que ela vai dizer? Muito obrigado. O que é que ela vai dizer? Ela vai dizer: não, eu não estou perdido. Sei exatamente onde eu estou. Eu sei o que eu quero da minha vida. Sei muito bem o que eu quero. Então Jesus precisou provocar naquele homem esse pensamento para que ele viesse a reconhecer a situação em que ele se encontrava. E qual era a situação que ele se encontrava? Eu não tenho ninguém comigo. Terrível a sensação da solidão, a sensação do abandono. Aquele homem, há 38 anos enfermo, não tinha ninguém da família, não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém que pudesse estender a mão para ele. Então, aquele primeiro momento da conversa foi para que ele reconhecesse a situação em que ele se encontrava. E eu quero ajudar a todos que aqui estão, quem nos acompanha agora também pelas redes sociais, você precisa igualmente reconhecer. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então todos, não há ninguém que possa dizer: não tenho pecado nenhum. Ou ainda algumas pessoas tentando enganar a si mesmo, diz: sim, eu tenho pecado, mas tem gente muito pior do que eu. Né? Ou ainda outros que dizem: se fulano é uma pessoa tão boa, não vai para o céu, então ninguém vai para o céu. Não é pela minha bondade e não é pela bondade de ninguém que alguém tenha salvação. A salvação não é obra da nossa boa vontade, não é obra da nossa atitude, não é porque eu sou bom ou porque eu penso ser alguém bom
que eu tenho salvação. O irmão que foi batizado, ele citou o irmão Edenilson? Cadê? Está por aí? Edenilson, foi você, né? Edenilson citou João 3,16. Vamos juntos agora, junto com o Edenilson, vamos falar João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. É através do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que nós temos acesso à salvação. E somente por meio de Jesus. Não tem um ato de bondade que eu faça que possa fazer-me valer da salvação. Os atos de bondade que fazemos ou possamos vir a fazer é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade como crente, como cristão. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. E no versículo 10, ele diz que as boas obras existem para que nós andemos nela. Então quem é salvo, quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tem a obrigação de fazer boas coisas, de fazer boas obras. Mas não são as boas obras que nos salvam. Quem nos salva é Jesus. Amém, irmãos? E Jesus pergunta para aquele homem: queres ficar são? A resposta deveria ser: sim, eu quero. Mas a resposta que ele deu é: não tenho ninguém. Talvez alguns dos senhores que aqui estão, talvez nessa noite, né, estejam reconhecendo dessa forma: não tenho ninguém. É importante que você reconheça. Conversando com os irmãos que seriam batizados, eu mandei um áudio e disse a eles: o que se requer de uma pessoa para ser batizado, primeiro, é você se arrepender dos seus pecados. Uma das exigências. Segunda, ou primeiro, né? Você confessar Jesus Cristo como Senhor, crer que Jesus Cristo é o Senhor e se arrepender dos seus pecados. E quem se arrepende dos pecados é aquele que reconhece a situação que se encontra. E enquanto não é colocado diante de nós o pecado para que nós nos envergonhamos, como o irmão Romário que estava aqui testemunhando, ele disse: mas eu ser batizado, eu tenho consciência do que eu fiz. Eu tenho consciência de onde eu estive, o que eu fiz. E é isso, o Senhor nos leva a colocar-nos diante dEle para que nós possamos ver que miséria de vida que eu me encontrava. Olha da onde o Senhor me tirou. Pessoas aqui no nosso meio que antes de vir para Cristo pensaram em tirar a sua própria vida. Estavam vivendo, ou vegetando, ou sobrevivendo. Mas Cristo o encontrou e perguntou a esses, e perguntou a nós: queres ficar são? E a resposta daquele homem: não tenho ninguém. O pródigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele precisou reconhecer: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de Ti. Lucas capítulo 15, verso 18. E a palavra do Senhor também nos diz em 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 13, que o profeta Natã foi conversar com Davi e contou-lhe uma história, e o rei Davi ficou enfurecido, dizendo: o homem que fez isso que o Senhor profeta está contando, tal homem deve morrer, e antes de morrer ele deve pagar tantas vezes aquilo que ele fez, depois ele deve morrer. E o profeta Natã olhou para ele e disse: você é esse homem que pecou. Ou seja, colocou diante dele o pecado. E o pecado é você reconhecer: eu não sou tão bom quanto eu pensei que eu era. Quando o jovem rico chegou diante de Jesus e disse a ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama bom?
Ninguém é bom senão um que é Deus. Mas nós, ou algum de nós, algumas vezes, pensamos em alguns lapsos da nossa mente ou do nosso espírito, né? Pensamos que somos alguma coisa sem o Senhor. Há uma canção antiga que diz: sem ti nada sou, nada sou. Sou nada sem o Senhor. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 15, que ele deixou bem claro. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não esqueça disso. Lembre sempre disso. Bem, esse homem precisava ser lembrado disso, e o Senhor então disse para ele, para que ele reconhecesse a situação que ele estava, ele disse: queres ficar são? E ele precisou reconhecer: minha situação é essa, eu não tenho ninguém. Não é isso que eu te pedi? Vamos lá, versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A próxima versículo, Jesus é como se ele estivesse dizendo: esquece esse negócio de anjo, esquece esse negócio de água agitada. Está aqui aquele que é o Senhor que cura, o Senhor que fala e tudo acontece. Versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Impossível. Impossível. Se na primeira indagação de Jesus, pedindo a ele: se queres ficar são, ele dá uma evasiva, dizendo: não tenho ninguém. Agora, quando o Senhor disse: levanta, toma a tua cama e anda, qual seria a desculpa que ele iria dar? Mas Jesus fala como quem tem autoridade. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, verso de número 29. Mateus capítulo de número 7, verso de número 29. Aliás, eu vou ler 28 e 29. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. O Senhor lhe deu uma palavra de autoridade. E aquele homem não havia entendido o lugar onde ele estava. E talvez alguns dos senhores que aqui estão também não estão entendendo o lugar onde você está. Ontem, no culto de adolescentes, foi falado sobre isso, a experiência que Moisés teve, né? Moisés teve uma experiência de ver a sarça, uma árvore em chamas e não se consumia. E ele disse: que curioso isso, deixa-me virar para ver. E quando ele vai na direção da árvore, o Senhor disse: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Reconheça aonde você está. Torno a dizer à igreja, Pibo, nessa noite esse lugar é casa de misericórdia. Que foi exatamente o lugar aonde esse homem que estava há 38 anos enfermo, ele estava e precisava entender isso. E o Senhor então dá uma palavra de autoridade para ele. Talvez aquele homem pudesse pensar: Jesus, o Senhor não conhece mesmo a minha história. O Senhor não sabe que eu estou aqui há 38 anos. Se eu pudesse levantar, pegar a minha cama aí, o Senhor acha que eu ficaria 38 anos aqui, acamado, aguardando? Perdendo 38 anos da minha vida, aguardando o mover das águas? Mas o Senhor conhecia aquele homem, assim como o Senhor te conhece. Sabe da tua história, sabe onde você mora, sabe das lágrimas,
quando você entra no quarto e fecha a porta, sabe das lutas, em alguns casos sabe o diagnóstico. Ele é onisciente. E lá estava aquele homem diante do Deus onisciente que sabe todas as coisas. Bem como nós sabemos a história, por exemplo, de Zaqueu, um homem que queria ver Jesus. Ele vivia, tinha tudo o que o mundo diz que precisa ter, ou seja, tinha dinheiro, tinha, não sei se o respeito ou o medo das demais pessoas, mas era medo do que respeito. Tinha o medo, as pessoas temiam a Zaqueu, porque ele impunha pesados impostos e obrigava as pessoas a pagarem mais do que devia, ficava com dinheiro que não era dele. Mas ele estava inquieto dentro dele. Os irmãos que foram batizados também falaram: eu quero mais do Senhor. E Zaqueu estava ali: eu tenho dinheiro, as pessoas têm medo de mim, mas eu sei que eu preciso do Senhor. Será que alguém aqui essa noite também está reconhecendo: eu preciso mais do Senhor na minha vida? E a Bíblia nos fala que Jesus estava passando e Zaqueu, sabendo que Jesus passaria por ali, ele era um homem de baixa estatura, diz a palavra, ele sobe numa árvore para ver Jesus. E da multidão que ali estava, Jesus para e olha para Zaqueu. E chama Zaqueu e diz: hoje eu vou na sua casa. Jesus vai num lugar aonde nenhum judeu ia ou iria, que era entre os samaritanos. E estava num horário atípico, o horário do almoço, ao meio-dia, aonde em geral as pessoas estão fazendo a sua refeição. E Jesus estava em Samaria, num determinado local, perto de um poço, e a samaritana, uma mulher, vai para tirar água. Ele era judeu, ela samaritana, homem e mulher não conversavam, judeu e samaritano não conversavam, e Jesus pergunta: você pode me dar água? Ela não conheceu Jesus, pela resposta dela, mas Jesus já a conhecia. Talvez você não conheça Jesus tanto quanto Ele te conhece. Com certeza, nenhum de nós conhece a Jesus tanto quanto Ele nos conhece. Então talvez você veio aqui essa noite, talvez com alguma esperança, ou talvez desesperançado, ou talvez com algumas resoluções internas, mas o Senhor onisciente, que conhece todas as coisas, conhece o teu coração, te trouxe até aqui, e assim como aquele homem, 38 anos enfermo, o Senhor disse: levante-se. Ele deu uma palavra de autoridade. Nessa noite estamos na casa de misericórdia, ouvindo palavra de autoridade do Senhor Jesus. Palavra de vida, palavra de cura, palavra de restauração, palavra de libertação da parte do Senhor. E você precisa reconhecer como palavra de Deus. Mais uma vez, torno a dizer: eu somente sou um mensageiro, o poder está no Senhor, a glória do Senhor, é tudo para Ele. E o Senhor Jesus então fala para aquele homem: levante-se, toma a tua cama e anda. A partir desse momento, nós vemos, ou iremos rever, a partir do versículo 9. Quando Jesus disse no versículo 8, levanta, toma a tua cama e anda. Versículo 9, logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Vamos fazer uma pausa aqui. Um homem, revisando, hora da revisão. Um homem, 38 anos, paralítico, acamado, ninguém lhe dava atenção, ninguém lhe ajudava. Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, apresenta-se para ele, pergunta se ele quer ficar são, ele não dá chance, ele despreza a oportunidade, e o Senhor mais uma vez olha para ele, diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou, tomou a cama e saiu. O que você faria?
mesmo? Me parece uma ingratidão. Gente, há 38 anos aguardando uma resposta, há 38 anos aguardando o mover das águas, o anjo do Senhor, e o próprio Senhor aparece para ele, o próprio Senhor se revela a ele, o próprio Senhor lhe dá uma palavra de autoridade, e mesmo diante dessa palavra de autoridade, o homem age dessa maneira. Partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma multidão. Então agora nós nos deparamos, como nesse ponto aqui da mensagem, os problemas humanos. E um dos problemas humanos é a ingratidão. Uma pessoa que foi alcançada, que foi estendido a mão, que foi orado, que foi abraçado, como não haver no coração uma dívida de gratidão? A ingratidão é coisa do homem. Gratidão é coisa de discípulo. Só quem é crente, só quem é discípulo do Senhor Jesus é alguém agradecido. Verdadeiramente agradecido. Sabe reconhecer. E por conta da gratidão permanece. Só quem é grato olha os teus defeitos e ainda assim continua contigo. Porque eu olho para você e posso até lembrar do que você fez, mas eu lembro de quem você é. Uma coisa é o que você fez, outra coisa é quem você é. E tem pessoas ingratas que elas só conseguem olhar o momento. Olha só aquele momento. Você é alguém grato ou ingrato? Sabe aquele ditado popular? Até palavras assim baixas, mas aquela pessoa que cospe no prato que comeu. É feio de falar, de imaginar, e é feio a pessoa que age dessa maneira. Seja alguém agradecido, grato. Se algum dia alguém estendeu a mão para você, seja grato. Reconheça isso. E o Senhor estendeu a mão para aquele homem quando já ninguém mais estendia. E na verdade, a maioria das pessoas chegam para Cristo assim. O mundo já não quer mais. Aqueles que achavam que era amigo, abandonaram, não querem mais. Então vem para Cristo, e Cristo não rejeita. Ele diz, a palavra do Senhor diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então essa é uma noite que você pode, por estar na casa de misericórdia, pode se voltar ao Senhor e Ele te receberá e te adotará como filho e filha. Mas o problema também é a religiosidade. Estavam ali os fariseus cheios de justiça do homem, dizendo: nós cuidamos e no sábado nada fazemos. Como esse homem está carregando a sua maca? Não é justo, porque nós ensinamos a vida toda que é assim. Jesus estava ali para dizer: um novo tempo se inicia comigo. E essa noite, um novo tempo se inicia sobre a nossa vida. Mas um fariseu não entende isso. O legalista não entende isso. Por mais que veja o milagre, por mais que veja cura, transformação, o Senhor agindo, operando, o legalista fariseu, ele consegue olhar a vírgula que está errado, um pontinho que está errado. E fica
apegado naquele ponto. E o fariseu então olhou e disse assim: como você está carregando a tua cama num sábado? Sábado ninguém faz nada. Bom, o Senhor que me curou, Ele disse que era para eu pegar a cama e andar. Porque o Senhor veio cumprir toda a lei nele. E Jesus disse: aqui está quem é maior do que o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Tem pessoas que vivem em função do sábado, mas o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E em Cristo Jesus, agora todos os dias são santos. Né? Mas o fariseu não entendia, disse: não, eu aprendi assim, é assim que tem que ser, é desse jeito. Bom, não é assim. O Senhor estava ali mudando a história e ele precisava entender. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui. Não deram glórias ao Senhor, não foram gratos ao Senhor. Nós, então, quinta-feira, agora, se Deus assim permitir, os pequenos grupos estarão reunidos e essa reunião também marcará o recesso das atividades dos PGMs do ano 2023. Mas estaremos comemorando o Dia de Ação de Graças. E o que é que você tem para agradecer ao Senhor? Precisamos agradecer. Esse homem, 38 anos enfermo, foi curado e o que é que eu vou agradecer? Não tinha nada para agradecer ao Senhor. Meu Deus, vamos lá. O último ponto da mensagem. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas eu, quando vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse é o momento de reconhecer as suas limitações. No outro momento nós reconhecemos a nossa situação, como nós estamos. E agora vamos reconhecer a nossa limitação. Somos limitados, irmãos. Por mais que queiramos, somos limitados. Talvez algo que você poderia falar para o Senhor, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Ou hoje acontece um milagre na minha vida e muda a minha história, ou eu já não tenho mais forças para continuar. Sabe que tem pessoas que estão assim, estão desse jeito. Como alguns dizem, estão no fundo do poço, já não tem mais condições. E na casa de misericórdia nós aprendemos que aquilo que você não pode fazer, Jesus está aqui e você está na casa de misericórdia. Aquilo que o médico não pode fazer, Jesus está aqui e esta é a casa de misericórdia. Aquilo que a religião, o homem, o legalismo não pode fazer, Jesus está aqui e estamos na casa de misericórdia. Jesus liberou uma palavra para aquele homem, e nem vou entrar na atitude daquele homem, mas no poder do Senhor manifesto na vida daquele homem. Aquele homem estava há 38 anos enfermo. A Bíblia nos mostra de uma mulher que estava há 12 anos com hemorragia, uma pessoa que estava encurvada há 18 anos, outro, um paralítico de 38 anos, um cego de nascença e Lázaro que já estava morto. Todos foram alvo do milagre do Senhor.
Porque quando Jesus fala, a morte precisa obedecer. Quando Jesus fala, os demônios precisam obedecer. Quando Jesus fala, os ventos obedecem. Essa semana nós tivemos um evento natural da natureza e alguns irmãos falando, pastor, varreu a casa, né, o território vizinho aqui, árvores vizinhas. Graças a Deus a minha casa foi poupada, outra. Porque quando o Senhor fala, o vento obedece. Quando o Senhor estava entrando no barco e as pessoas estavam apavoradas e o Senhor disse, repreendeu o vento, repreendeu o mar e tudo se acalmou. A pergunta que eles fizeram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nessa noite nós estamos na casa de misericórdia, que até o vento e o mar obedecem, que a enfermidade obedece, que os demônios obedecem, que a humanidade precisa obedecer, se prostrar, porque a Bíblia diz que toda língua confessará, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Alguns estão fazendo agora em vida, tendo salvação, outros no dia do juízo haverão de confessar, mas aí ainda assim receberão a condenação eterna. Por isso, nessa noite, casa de misericórdia, você é alvo do milagre do Senhor. O Senhor, no meio da multidão, olhou para uma pessoa e disse, você é alvo do milagre do Senhor. E se você está entendendo, se essa palavra é com você, lute contra a dúvida. Porque Cristo Jesus, o Senhor, tem poder para te salvar, tem poder para te curar, tem poder para libertar, tem poder para ressuscitar. O Senhor Jesus, aquele a quem nós cremos, aquele a quem servimos, aquele a quem entregamos a nossa vida, nessa noite está aqui para mudar a sua história. Você é alvo do milagre do Senhor. Há milagre do Senhor na sua vida, há milagre do Senhor na sua casa, há milagre do Senhor na sua família, no seu casamento. Creia, você é alvo do milagre do Senhor. Cristo tem poder